aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e duas materinhas para você, tá? Hoje é só duas japonesas, sim, só duas, porque a segunda é compridaça. Vamos lá. O tema dos vídeos são, no caso, falecimento de idosos, tá? Infelizmente, por causa do excesso de calor aqui no Japão, e a parte de deficiência, pessoas com deficiências não estão encontrando locais para fazer o acolhimento dessas pessoas. Isso vai dar problema? Sim, muito. E traz muito problema não só para a família, tá? Independente do deficiente, traz muito problema para a família também. E são problemas que nem você e nem eu que estamos aqui no Japão, dependendo da situação, podemos estar livres. Porque esse tipo de coisa. Porque se algum dia eu tiver um filho aqui no Japão e ele vier com deficiência, eu vou passar por isso, dependendo. Da mesma forma, você tiver um filho aqui no Japão, pode ser que passe esse tipo de problema. Por isso que eu já estou trazendo aqui, já para você ter ciência do que está acontecendo. Por que você acha que um dos motivos de diminuir a taxa de natalidade no Japão, o que está acontecendo? Esse tipo de coisa, deficiência. Tá? Criando cada vez mais pessoas nascendo com deficiência aqui no Japão, por incrível que pareça. Tem alguma coisa a ver com PFAS? Só Deus sabe. Mas tem tido um aumento exponencial, tá? Não é nem gradual, é exponencial, de pessoas com deficiência no Japão em algum grau. E nisso está trazendo problema? Sim. Tá? Então, para evitar essa loteria, porque ter um filho é uma loteria, tá? Nessa parte dele vir com deficiência ou não. Aqui no Japão, muitas pessoas optam por não ter. Além de ter aquela ideia básica da parte financeira. Igual, por exemplo, eu não tenho condições de ter filho. Se eu tiver um filho aqui no Japão, por exemplo, seria duas opções. Ou minha parte financeira melhorou muito, ou eu sou muito irresponsável. Porque não há outra palavra. Isso levando em conta a minha, como é que se fala assim, a minha condição, juntamente com a condição da minha esposa. Tá? Mas, vida que se segue. Então, eu vou trazer isso para você já para você ter uma ideia. Então, eu vou começar aqui pelo o falecimento dos idosos por insolação, tá? Porque esse aqui é um tema meio controverso também. Isso todo ano acontece, tá? Mas muita gente desconhece. Então eu resolvi trazer também, já para você ter uma ideia, que abriu a temporada de falecimento dos idosos aqui no Japão por insolação, natsubate ou hipertermia, seja a palavra que você quiser dar. Tá? De acordo com o gabinete examinador médico metropolitano de Tóquio, você vê que isso aqui é só em Tóquio, tá? Foi confirmado que 6 pessoas morreram por suspeita de insolação. Destes, um homem de 70 anos morreu dentro de casa no dia 4. Um homem de 70 anos e uma mulher de 80 anos morreram dentro de casa no dia 5, ambos com o ar-condicionado instalado, mas não estava sendo usado. Japonês, mas tem como saber se estava sendo usado ou não? Sim. Tem vários jeitos de saber se o ar-condicionado estava sendo usado ou não. Em junho, 3 pessoas entre 50 e 90 anos morreram devido à suspeita de insolação. E o Corpo de Bombeiro de Tóquio recomenda as medidas para prevenir a insolação, como fazer o uso adequado do ar-condicionado mesmo à noite e beber bastante água. Vamos lá, deixa eu dissertar um pouco sobre isso aqui. Porque muita gente acha que insolação é só ficar debaixo do sol. Como a palavra fala, insol, né? Insolação. Mas não é, é o excesso de calor. Igual, por exemplo, aqui dentro de casa agora. Não sei se dá para você ver. 29. Tá? 29,4. Tá um calor miserável. Então eu tenho que sempre estar me hidratando de qualquer forma. Você vê que eu tenho minha garrafinha aqui, tem um chazinho aqui, por causa desse tipo de coisa. Porque o natsubate, ou hipertermia, ou insolação, seja lá o nome que for, ele tem sintomas silenciosos. Parecido com envenenamento. Tem certos envenenamentos que ele dá sintomas silenciosos. E a parte de insolação também. Só que quando ele começa a se manifestar, é sinal que alguma coisa já está errada. Né?
Por exemplo, na parte de insolação, tem pessoas que começam a dar um certo, como é que se fala assim, perda de consciência, começa a ficar meio zonza, começa a ter ânsias de vômito. Em alguns segmentos, dependendo assim, de que começam a aparecer, até febre começa a dar. Teve um ano que eu caí num febrão miserável, né, por causa desse tipo de coisa. E a pessoa, assim, não tem dor de garganta, não tem nada, mas o corpo ele sobreaquece de uma maneira que depois para voltar ao normal é complicado. Só que nisso, se você está num ambiente quente por muito tempo e não procura tomar certas ações, seu corpo está sendo fustigado ali direto. E nisso o que acontece? O corpo ele sobrecarrega. Pode parecer que não, tá? Mas o excesso de calor ele está causando uma sobrecarga no seu corpo. E essa sobrecarga, como é que se fala? Ele enche seu corpo de informação e o seu corpo não consegue processar tudo aquilo. Eu estou falando de uma maneira que parece que é difícil, mas não é. Por quê? Essas mortes por excesso de, como é que se fala, de calor à noite, que está acontecendo com os idosos, porque os idosos já têm imunidade mais baixa. Você vê que está um calor miserável. E tem noites aqui, pelo menos aonde que eu moro, tá? Eu chego a 32 à noite, com tudo aberto. Então você vê que você está sendo cozido, porque está uma umidade miserável, um calor miserável. Você está sendo cozido por horas a fio. Então se você não faz nada para diminuir essa temperatura corporal, você tem que diminuir sua temperatura corporal de alguma maneira, ingerindo líquidos, fazendo manutenção e etc. Por isso que eles falam do ar-condicionado. Mas por que eles falam aqui na matéria que o ar-condicionado não estava sendo usado? Porque você vê que são idosos. Você vê que a taxa, as idades apresentadas aqui são idades avançadas, são idades consideradas já que pessoas que aposentaram. Muitas pessoas desconhecem. Para você que já conhece, me desculpe, mas tem gente que não conhece, eu preciso dar essa explicação. O pagamento de pensão aqui no Japão é só nos meses pares. Nos meses ímpares, o governo japonês não paga a pensão. Então, um pagamento tem que dar para 2 meses. E dependendo do valor da pensão que a pessoa está ganhando, não cobre nem um mês. Imagina 2. Por isso que tem muitos idosos que eles voltam a trabalhar, mesmo que de forma forçada. Mesmo que aposentado e de forma forçada. E por que não usa o ar-condicionado? Porque não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Então, se eles gastam muito com conta de luz no caso do ar-condicionado, eles não têm dinheiro para pagar. Então, eles não podem usar o ar-condicionado. Não é que eles não queiram, eles não podem. Porque eles não vão conseguir pagar a conta. Deu para você entender o tamanho do dilema? Por isso que um dos motivos que o Kishida está dando essas ajudas agora, para agosto, setembro e outubro, é para evitar esse tipo de morte, para esse tipo de mortes não entrarem na conta do Kishida. Porque se ele corta esse tipo de coisa, com esses aumentos horrendos que está dando, ia ser muito pior. Então já dá para você ter uma ideia que os idosos no Japão eles apanham de tudo quanto é lado. Só que uma coisa bacana, uma coisa boa, talvez aconteça, isso não é certeza. Tá? Saiu uma matéria, tanto como eu não quis trazer porque não é certeza. Mas o governo japonês está pensando, ele ainda está pensando em abolir a lei que reduz o valor da pensão caso o idoso volte a trabalhar. Porque porque é o seguinte, se o idoso ele tem a pensão dele, se ele voltar a trabalhar e o governo descobrir que ele voltou a trabalhar, eles reduzem o valor da pensão. Sim, eles fazem isso aqui no Japão. Só que aí o governo Kishida está pensando em tirar essa lei. Então não é certeza, por isso que eu não trouxe, não gravei um vídeo falando sobre isso. Mas eu achei muito bacana a proposta é bacana. Se vai ser concretizado, só Deus sabe. Mas a ideia é boa. Porque senão você vê que muitos idosos morrem por causa desse tipo de coisa. Porque não tem, como é que se fala, não tem condições. Eu já falei isso em outro vídeo, eu vou falar nesse aqui de novo. Eu tive uma experiência muito desagradável tempos atrás no supermercado.
Um idoso, ele tava do meu lado assim, ele viu um bentô, né? E não era um bentô caro, tá? Era um katsudon, ali, aqueles bentô de katsudon. Então esse bentô de katsudon geralmente é um dos bentôs mais baratos. Ele olhou aquele bentô, ele ficou admirando assim, né? Eu olhei aquilo ali, continuei andando com minha esposa. Aí depois, daqui a pouco ele me tira a mão, ele tira a carteira do bolso, abre e começa a contar as moedinhas para ver se ele tinha dinheiro suficiente para levar aquele bentô. Aí ele virou de costas e foi embora, sinal que ele não tinha dinheiro para comprar aquele bentô. Oh, aquilo me quebrou, como é que fala assim, o coração de uma maneira que eu quase que eu fui lá nele. Você quer que eu compre o bentô pro senhor? Só que tem idoso que ele é orgulhoso também. Se você faz isso, ele fala, não, que não sei o quê. Então é melhor a gente ficar quieto para evitar dor de cabeça. Mas tem idoso que aceita, tem idoso que não. Então, como é que se fala assim, é uma loteria, eu prefiro evitar certas dor de cabeça, então eu não pergunto. Mas eu já cansei de pagar bentô para idoso também, aqui no Japão. Então tem muita coisa que você vê que dá dor de cabeça. Da mesma forma que eu já cansei de ajudar brasileiros, que quando vem do Brasil para cá, às vezes a empreiteira ela pega, ela joga a família dentro do apato e fica uma semana, 2 semanas ali até começar a encaminhar para o mercado de trabalho, aonde que tem que ir trabalhar realmente. Só que é 1, 2 semanas parada ali sem ganhar nada, né? Já rolando a dívida e etc. E dependendo da família, eles não trouxeram nem dinheiro direito, porque no ato do contrato eles falaram que a empreiteira ia dar vale. Aí chega aqui, como não começou a trabalhar, eles não dão vale. E nisso o povo começa a passar fome. Já cansei de ajudar, não é nenhuma 2 famílias desse jeito que aconteceram. Então tem muita coisa que realmente tem que tomar cuidado, tá? Então nessa parte, como é que se fala? Voltando à parte dos idosos ali, toma cuidado com o seu futuro, tá? Nesse ponto. Por isso que eu canso de falar para você. Começa a investir. Não deixa chegar nessa situação que a água bate na bunda, principalmente se você estiver aqui no Japão, para tentar fazer um investimento. Claro que nunca é tarde para investir, mas se você puder já começar a fazer de agora, pô, é melhor para você. Porque quando você chegar lá na frente, você não vai ter que passar por esse tipo de coisa. Por certos investimentos. Certa quantidade de investimentos que, dependendo, vão te gerar juros ou os famosos proventos que você vai conseguir custear a sua vida sem dores de cabeça. Aí se você juntar os juros dos seus investimentos, mas com seus ganhos ativos e passivos, você vai conseguir ter uma aposentadoria, como é que se fala assim? Uma aposentadoria bacana. Dependendo da quantidade dos seus investimentos, você não precisa nem ter mais ativos. Os seus próprios passivos ali, seus próprios proventos, já vão te dar dinheiro, o valor suficiente para você tocar a sua velhice sossegado. Mas isso depende de você. Agora, vai depender das suas ações. Não espere a água bater na bunda para fazer alguma coisa. Porque se esperar a água bater na bunda para fazer alguma coisa, não digo que é tarde, mas o prejuízo é maior. É a mesma coisa, igual tem pessoas aqui no Japão que compram carro e não fazem roquei. Nada contra. Mas no dia que bate o carro e tem que indenizar, por exemplo, a outra pessoa que ele bateu no carro ali, não tem dinheiro. E se não tem roquém, ele vai ter que dar o seu jeito, quase que eu falo uma besteira aqui, para poder indenizar aquela pessoa. Por que você acha que às vezes tem muita gente que vem aqui, principalmente estrangeiro, bate e corre? Só que chega uma hora que a polícia cata. E na hora que cata é bem pior. Por isso que eu falo, tem certas medidas que você pode fazer na sua vida, independente se seja Japão ou Brasil, que vão te salvar lá na frente. Igual, por exemplo, você tem um seguro de carro. Isso vai te salvar. A mesma coisa, se você puder ter um seguro de vida, tenha um seguro de saúde, tá? Porque a gente nunca sabe quando vai precisar de uma operação, alguma outra coisa. Então, se você puder ter, isso já vai te ajudar a amortizar certos gastos. Então, certos gastos parece que é bobo, mas é melhor você ter e te salvar lá na frente do que você, como é que se fala assim, pagar para ver e ter o triplo do preço. Então tem coisas que é bem piores, então tenha. Tá?
Como eu sempre falo para minha esposa, quem conhece minha esposa ali, pode confirmar com ela, que eu sempre falo isso para ela. É melhor ter certos gastos com certos alimentos do que você ter que ir no médico e depois suplementar isso, que sai muito mais caro. Porque você tem dois prejuízos. Primeiro, para você ir no médico. Segundo, você perdeu o dia de trabalho. Então você tem que pagar o médico e ainda perder o dia de trabalho que você não ganhou. É prejuízo dobrado. Para mim isso aí é que é burrice. Então tem coisa que você, se você puder comprar, compre. Suplemente aquelas vitaminas no seu corpo, em vez de você ter que bater no médico. Sai muito mais barato. Tá? Aí você não corre tantas dores. Não precisa ficar passando por certas dores. Mas isso é modo de pensar de cada um. E esse é o meu modo de pensar. Ah, japonês, mas tem muita coisa cara, sim, mas tem coisas que não, se você não conseguir comprar agora, compre em outro momento. Ou tenta dar uma troca, ver algum outro local. Canso de falar. Também aquela experiência que eu tive. Que no momento que eu fiquei sem carro aqui no Japão, porque com carro eu faço compras em vários locais, nunca faço em um lugar só. Então eu consigo economizar. Na época que eu fiquei sem carro, eu tive que depender de um supermercado só, os custos da minha casa aumentaram em 40 mil ienes. 40 mil. Nem se eu gastar o dobro de gasolina que eu gasto para poder fazer pesquisa no supermercado, ainda não gasto 40 mil ienes em combustível. Nunca. Então, tem certos gastos que valem a economia futura. Só que tem pessoas que não pensam assim. Só que é aquela velha história. Na hora que a água bate na bunda, não adianta reclamar. Tem muita gente que fala, ah, Deus é isso, Deus é aquilo. Não culpa Deus. Porque isso aí foi imprudência sua. Você tinha as informações aí, você não quis fazer uso. Então, tem certas coisas que acusar ignorância não rola. Mas, vamos lá. Já falei igual paizão, igual mãezona. Agora vamos a outra matéria aqui. Vamos encerrar aqui. A parte da deficiência, tá? Essa matéria aqui vai dar o que falar. Eu quis trazer isso para você, porque você vê que o Japão está dando problemas em vários segmentos. Aí eles resolveram soltar agora sobre os deficientes. Problema da deficiência no Japão. Tá? E quem está soltando isso, por incrível que pareça, é a televisão estatal do governo japonês. O governo japonês poderia simplesmente censurar isso, mas não. Deixou soltar. Então já vou trazer para você aqui alguns dados sobre questão de deficiência no Japão, que aquelas pessoas que estão um pouco mais assim atentas vão ficar até de cabelo em pé, porque eu fiquei. Por isso que eu resolvi trazer isso para você, porque eu achei esse tipo de coisa interessante. E é mais um dos motivos, se você parar para ver, por que a taxa de natalidade no Japão está diminuindo. Não é só questão financeira. A questão financeira influencia, sim, em uma boa parte. Mas não é só isso. E eu vou trazer isso para você. Aqui agora. Tá? Se você tiver paciência de assistir até o final, claro. Porque isso aqui é grande pra cacete. Só para vocês terem ideia. No vídeo, tá? Que esse aqui eu vou colocar só um pedacinho. Tem quase 5 minutos. 4 minutos e 36. Olha só. Assim a gente passa vergonha, né? O computador não ajuda, é complicado. Por isso que eu quero. Se você puder me ajudar a trocar o computador, me ajude, por favor. Porque senão eu tenho que passar vergonha. Olha que miséria. 重度の知的障害や自閉症があり、生活全般で介護が欠かせません。これは入院のまだ初日か次かぐらいですかね。また転換 Problema de processamento é uma porcaria mesmo, né? 医療的なケアも必要です。40年近くのりゆきさんに寄り添ってきたますみさんですが、65歳になり体力的な衰えを感じています。これまで通り支えることは難しい。安心して暮らせる住まいを探していますが、福岡市内では重度の知的障害を受け入れている入所施設やグループホームに
いずれも空きがないということです。県外に預けられる人もね、あるし、そうなったら会いにも行けないし、帰っても来れない。寂しいですよね。Deixa eu parar por aqui que eu já extrapolei muito do tempo. Mas para quem entende japonês, deu para ter uma noção. É claro que isso aí que foi falado aqui não é nem a ponta do iceberg, como é que se fala? Do tamanho do problema. E é isso que eu quero trazer para você aqui. Só que infelizmente eu sei que esse tipo de vídeo aqui quase não vai ter visualização, porque muita gente não tem interesse sobre isso. Sobre esse tipo de tema, desse tipo de problema. Porque isso aqui é um problema. Tá, vai falar assim, ah, deficiência não é problema. Mentira, pô, porque isso traz transtorno para uma série de pessoas. Se não trouxesse transtorno, não era problema. Vamos parar com a hipocrisia aí, porque hoje em dia com esse negócio de, ah, não pode falar isso, não pode falar aquilo, pô, pera lá. Tá? Tem coisas que não dá para esconder, tem coisas que não dá para ficar, como é que fala assim, passando pano, que é demais. Tá? Mas vamos lá. Alguns pais que vivem com crianças com deficiência são agora idosos e pensam no futuro dos seus filhos e passam o tempo à espera de vagas em instalações residenciais. Uma mãe cujo filho tem deficiência intelectual grave e autismo diz, aquela senhora do início ali, não há vagas disponíveis em nenhuma instalação que aceite pessoas com deficiência grave. Estou preocupada se realmente é um lugar para o meu filho morar. Por quê? Já são idosos. Então nisso, como é que se fala assim? Para eles irem para a terra do pé junto, é rápido. Pouco custa. E nisso já dá para você ter uma ideia que vai ficar mais um idoso assim, mais um deficiente, largado. Para quem acompanha as matérias aqui no Japão, já deve ter visto em algum momento que tem pessoas que, por incrível que pareça, que tem demência e elas somem assim, ó. Elas simplesmente somem. E ninguém no Japão consegue encontrar essas pessoas com demência. Todo ano sai. Ah, não sei tantas mil pessoas com demência sumiram no Japão. Então aquelas pessoas estavam numa casa, estavam em algum local e elas sumiram, do nada assim, ó. Aquelas pessoas com demência. É umas coisas muito estranhas que acontecem aqui no Japão. Quando tiver a próxima matéria com pessoas com demência, eu vou trazer. Porque eu falando assim parece mentira. Mas quem acompanha as matérias no Japão deve ter visto em algum momento esse tipo de coisa. As pessoas com demência simplesmente somem. E praticamente assim, não são encontradas, não fazem... É claro que tem aquela dificuldade de identificação, porque a pessoa tem demência ali, ela não consegue falar quem que ela é, onde que ela mora, etc. Mas por foto não consegue nem, como é que se fala assim, as pessoas não se dão o trabalho de bater foto ou apresentar assim, é complicado, né? Então simplesmente mostra a estatística assim, não sei quantas mil pessoas com demência desapareceram no Japão. Umas coisas assim bem complicadas. Tornou-se claro que pessoas com deficiências e suas famílias não conseguem garantir uma habitação que desejam. A NHK, tá? Para quem, é aquilo que eu canso de falar, para quem não sabe, a NHK é a televisão estatal do governo japonês. Para você que sabe, me desculpe, mas às vezes é a primeira vez que a pessoa está assistindo o vídeo aqui no canal. Então ela não sabe certas informações sobre o Japão. Então eu preciso passar para a pessoa ter noção. Por quê? Por causa desse tipo de ênfase. A NHK, juntamente com especialistas, realizaram uma pesquisa com os governos locais em todo o país e descobriu-se que há pelo menos 22 mil pessoas com deficiência que gostariam de usar as instalações residenciais ou casas coletivas para as pessoas com deficiência, mas não estão na lista porque não há vagas disponíveis. Então estão na lista de espera, como é que se fala assim? De acordo com as estimativas nacionais, existem mais de 6 milhões com deficiência. Eu vou levantar só um dado aqui, tá? Para poder te falar que esse número de 6 milhões é muito maior. Tá? E claro que eles estão falando mais de 6 milhões. Só que não dá para saber o número certo. Por quê? Para uma pessoa ser considerada deficiente aqui no Japão, o médico ele tem que
passar um laudo. Então, por mais que a pessoa, você vê que aquela pessoa tem deficiência, mas enquanto o médico não soltar o laudo, o governo não reconhece. Por que eu falo esse tipo de coisa? Eu tenho um vizinho, um casal de vizinho aqui, que de vez em quando eles me pedem para me levar eles no hospital ali. E esse marido, o marido dessa vizinha, ele já tem uma certa deficiência. Tá? Ele não consegue mexer direito, ele não consegue falar direito, ele não consegue se movimentar direito. Por uma série de problemas que os médicos japoneses não conseguiram diagnosticar. Então ele está tendo essa paralisia motora, né, que está ficando cada vez mais severa. Os médicos japoneses não conseguem identificar. Só que para eles falarem que essa pessoa se tornou, no caso esse rapaz se tornou deficiente, levou-se muito tempo. Porque como eu já conheci eles bastante tempo e às vezes levo eles no médico lá, que eles pedem, eu acabo ficando a par do processo, tá, que o rapaz está passando. Então, não tem muito tempo que ele foi considerado deficiente. Mas antes disso, ele já tinha todo esse problema e não era considerado deficiente. Então, se o médico não quiser considerar uma pessoa com deficiência, ele não vai considerar. Então, nisso, ele não entra nas estatísticas do governo como deficiente. Então, ele não vai ter ajudas. Dá para você ter uma ideia como é que o tamanho da coisa, o tamanho do problema? Então, se a parte médica do Japão não considerar oficialmente a pessoa ali com deficiência, ela não vai ter direitos. E esses direitos vai com certo grau, igual, por exemplo, a pessoa não consegue trabalhar, mas tem que ver a escala que o governo japonês aceita, igual no meu caso. Eu tenho hérnia, tá? E minha hérnia é meio severa, então eu não consigo ficar muito tempo em pé sem sentir dores horrendas. Só que para o governo japonês, hérnia não é doença. Então foda-se você, não vou te ajudar. Tá? No meu caso. No caso do rapaz ali, quando ele começou a ter problemas, ele também não recebia ajuda. Aí a situação foi ficando severa, tá, para ele. Aí ele começou a receber um certo grau de ajuda. Aí que a situação foi ficando pior, os médicos começaram a soltar o laudo, né, e começou a ganhar, como é que fala assim, a carteirinha de deficiência. Só que a carteirinha de deficiência tem vários graus também. Então, dependendo da situação dos graus ali, é pouca ajuda ou muita ajuda. Então já dá para você ter uma ideia que o governo japonês, o que ele puder fazer para não te dar assistência, ele vai fazer. De acordo com as próprias regras dele. E ele está tirando essas ajudas, que eu vou trazer isso para você. Nós continuando aqui. Por isso que eu quis dar uma salientada, que não é só assim, considerado deficiente ou não. Passa todo um negócio ali. Então esse número de deficientes no Japão, ele pode ser muito maior do que essa estimativa aqui. Tá? De acordo com as estimativas nacionais, existem mais de 6 milhões de deficientes a viver em casa. Né? Por detentor de certificado de deficiência, é aquele que eu expliquei antes. Então tem deficientes que não têm esse certificado de deficiência. Então ele não entra nas estatísticas do governo e você já sabe. Né? Existem 4,15 milhões de pessoas com deficiência física, 1,14 milhões de pessoas com deficiência intelectual, 1,14 milhões de pessoas com deficiência mental, mais de 60% das pessoas com deficiência intelectual vivem com os pais. Uma porcentagem superior das pessoas com deficiência física ou mental. Até agora, nenhuma pesquisa nacional foi realizada sobre o número de pessoas em lista de espera para as instalações residenciais e casas coletivas, para explicar, no caso, para as pessoas com deficiência. Eu vou explicar isso mais para frente, porque tem na matéria. Qual que é a diferença de casa residencial e casa coletiva para os deficientes. Desta vez, a NHK colaborou com os especialistas para realizar uma pesquisa sobre o estado atual da habitação para as pessoas com deficiência. É aquilo que eu falei. Tá?
como isso aqui é uma emissora do governo japonês, não é uma emissora estatal, o governo japonês poderia ter censurado isso, mas ele deixou passar. Por isso que são informações que eu preciso trazer para você também, que é de caráter oficial. Tá? Recebemos respostas de 47 estados e 696 municípios, ou mais de 40% do total, visando todas as prefeituras e municípios do Japão, do país, bem como os 23 distritos de Tóquio. De acordo com esse relatório, há pelo menos 20.309 pessoas em todo o país que desejam utilizar as instalações residenciais, mas estão na lista de espera. E pelo menos 1.910 pessoas que desejam utilizar as casas coletivas, mas também estão na lista de espera. Mais de 70% que estavam na lista de espera eram deficientes mentais. Entre os que estão na lista de espera, entre aqueles que pretendem mudar-se imediatamente para uma casa de, como é que fala, de assistência ali, por envelhecimento ou pelas doenças dos pais, também há pessoas que se candidatam para se prepararem para quando não tiver ninguém para cuidar deles no futuro. Além disso, porque os pais uma hora vão morrer e essa pessoa vai ficar sozinha, igual no caso daquela pessoa que foi falado no vídeo no início da matéria. Muitos deles queixaram-se da falta de alojamentos disponíveis para as pessoas com deficiência intelectual grave e da falta de casas coletivas para acomodar as pessoas com deficiência intelectual grave e das faltas de serviço especializado, das competências dos cuidados de enfermagem. Houve uma opinião notável de que havia escassez de recursos humanos com essas competências. Por isso que, às vezes, o governo ele solta aqueles relatórios em relação ao número de vagas de emprego, porque eles não conseguem completar muito dessas vagas. Mas por que também que eles não conseguem completar muito dessas vagas? Você vê que são vagas extremamente especializadas, para começar, e que pagam muito mal. Então a pessoa, para entrar num trabalho desse, por exemplo, ela tem que ser muito abnegada. Ela tem que gostar muito disso. Porque se for pela parte financeira, só o amor ao dinheiro e não o amor ao próximo, ele não entra. Ou se ele entra, ele sai muito rápido, como eu já vi muita gente. Entrar, ficar em questão de 2, 3 meses e sair. E falar assim, não, isso aqui não é para mim. Já cansei de ver também. Tá? Muitos brasileiros, não, vou lá trabalhar de keigo ali. De keigo não, desculpa, de caigo. Keigo é a linguagem ali. Vou trabalhar de caigo. E não aguenta. Sai. Tá? Questão de 2, 3 meses. Por quê? Paga pouco. Porque para uma pessoa ficar nisso aqui, porque tem, como é que se fala assim, tem deficientes que são fáceis de lidar, né? Mas tem deficientes que não são. Igual no caso dessa matéria aqui, aquele rapaz que foi falado ali no início. No caso dele não é fácil lidar com ele. Né? Porque ele começa a ficar agitado, ele começa a gritar, o caramba quatro. Então você vê que para segurar, dependendo uma pessoa assim, que começa a dar crise, é no mínimo 2, 3 pessoas. E pagando mal, quem que vai trabalhar num lugar desse? Porque dependendo da forma, dependendo do local, eles estão pagando um salário mínimo para esses cuidadores. E tem bares, izakayas, hotéis que pagam muito mais que isso, que vai ter muito menos dores de cabeça. Isso nós estamos falando da parte física. Se nós levarmos do fator do problema psicológico, ainda é pior. Por que disso? Porque às vezes a pessoa está lá cuidando do idoso, o idoso morre. Tem pessoa que vai sentir aquilo. Pô, o cara que eu estava cuidando morreu. Até a pessoa ter aquele, como é que se fala assim, conhecimento empírico ali, de como lidar com a situação, ela vai ficar muito mal. É igual aquela pessoa que está se formando em medicina e ela perde o primeiro paciente. Ela fica muito mal. Um outro exemplo também, você vê que aqueles veteranos de guerra lá do Vietnã, quando acabou a guerra,
aquelas pessoas que estavam na guerra ali do Vietnã, você vê o tanto de pessoa que tem esse transtorno mental. Porque eles estavam lidando com a morte. E aqui não é diferente. Tá? Infelizmente, deixa eu só mexer aqui. Então já dá para você ter uma ideia que tem muita coisa por trás que não é reconhecida. Mas, como é que se fala assim? Porque todos eles acham que é só isso aqui. Né? Como é que se fala assim? Vamos pagar pouco para muito custo. E dependendo não rola. Então já viu, né? Mas continuando aqui. Alguns pais vivem com as crianças com deficiência que agora são idosos e pensam no futuro de seus filhos e passam um tempo a esperar vagas em instalações residenciais. Masumi Shibashi, de 65 anos, mora na cidade de Fukuoka com seu filho, né, o Noriyuki, de 39, que tem deficiência intelectual grave e autismo, e seu marido, de 68. Noriyuki tem um distúrbio comportamental grave que o faz agir, né, no caso assim, ficar agitado e fala em voz alta quando está instável. Então você vê que não é fácil lidar com ele, né? Os cuidados de enfermagem são essenciais em todos os aspectos da vida diária, como cortar os alimentos em pequenos pedaços para evitar engasgos. Então você vê que até para alimentação é complicado. Além disso, atualmente ele tem crises epiléticas, mais de 10 vezes por mês, e necessita de cuidados médicos, às vezes necessitando de hospitalização. É igual no caso do rapaz aqui do lado, né, do meu vizinho ali, que às vezes ele precisa ser internado por causa dessas crises epiléticas. Por outro lado, Noriyuki, né, tem uma personalidade gentil e não é tímido. Seus vizinhos o amam chamando de Norikun. Vamos, como é que se fala assim, dar uma encebada aqui, porque isso aqui é aquela parte que dá aquele... contando a vida do povo. Né? Nós queremos dados, não queremos vida do povo. Por 40 anos, Masumi continuou do lado dele, saindo para passear no parque com ele quase todos os dias. No entanto, tornou-se difícil apoiar Noriyuki em casa, como sempre. Masumi está envelhecendo, sofrendo as consequências de uma cirurgia no cérebro e dores lombares. E sente que sua força física está diminuindo. Você vê que é uma pessoa que logo logo vai para a terra do pé junto, infelizmente. Noriyuki está procurando um local seguro para morar. Né? A mãe está procurando para ele. Tá? Não consiga mais cuidar de si no futuro, mas está procurando instalações residenciais e grupos na cidade de Fukuoka que o aceitem. Né? No caso, pessoas com deficiência intelectual grave. Mas todos os locais estão lotados e não há vagas. Embora Noriyuki tenha sido colocado em uma fila de espera das instalações, no caso, não existe uma perspectiva de admissão e estão preocupados se ele conseguirá encontrar um local para morar em tempo hábil. No caso, assim, tempo hábil que eles falam assim, enquanto os pais estiverem vivos. É tenso, né? Os locais onde vivem pessoas com deficiência incluem suas próprias casas, casas de grupo, onde vivem os pequenos grupos em apartamentos, ou áreas próximas, e instalações residenciais que vivem os grupos, né, em instalações relativamente grandes, e outros hospitalizados. Então você vê que existem 4 grupos aqui. Como base na Lei de Apoio à Abrangência às Pessoas com Deficiência, na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas, o governo estabeleceu uma política que permite que as pessoas com deficiência vivam em suas imediações, mudando de instalação residencial para casas coletivas. E existe um processo de transição para isso. No que diz o respeito nas instalações residenciais, o governo indicou uma política. Você vê que o governo vai começar a cortar ajuda. No que diz respeito às instalações residenciais, o governo indicou uma política de redução gradual na capacidade das instalações residenciais. Em março deste ano, o total de residências em instalações residenciais em todo o país, né, eram de 123 mil, em comparação a 5 anos atrás, com uma diminuição em mais de 5.300. Então você vê que o governo está cortando. Em vez de ajudar, ele está cortando. Aí é aquela velha história. Porque ele está cortando para não gerar gastos. Só que se ele tivesse gerado esse gasto,
O pai e a mãe desse rapaz poderiam ter trabalhado, pagado impostos, gerado mais dinheiro para o governo. Da mesma forma, poderia ter colocado esse rapaz, dependendo, ter feito uma poupança para ele, para uma ajuda, mas não teve condições. Então já dá para você sacar por A mais B que em vez do governo tentar ajudar, não, o governo só fode. Só que nesse caso aqui, o governo Kishida ele está cortando, em vez de tentar melhorar. Então tem muita coisa que a gente se parar para ver, se juntar os governos passados e esse aqui só piorou. Tá? Em contraste, o número de residentes em residências coletivas totalizou 187 mil, com um aumento de aproximadamente 65 mil nos últimos anos. Entretanto, de acordo com os governos locais, a necessidade de pessoas com deficiência terem um local para viver fora das suas casas tem aumentado rapidamente nos últimos anos. A partir daqui eu gostaria que você tomasse um pouquinho mais de atenção, porque é sinal que está aumentando o número de deficientes no Japão. De acordo com a pesquisa publicada pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, em maio deste ano, sobre as pessoas com deficiência que vivem em casas ou residências coletivas, exceto em instalações residenciais ou hospitais, você vê que eles excluíram certos dados, porque se colocassem certos dados ia ser muito pior. Tá? O número de pessoas com deficiência intelectual era estimado em 1,14 milhão de pessoas, com um aumento de 180 mil pessoas em comparação a 6 anos atrás. Então, alguma coisa está acontecendo aqui no Japão, na alimentação aqui do Japão, que está aumentando o número de deficiência. Tá? Então, as pessoas que vai tendo esse tipo de informação, elas param para pensar 2 vezes antes de ter filho aqui no Japão. Simples. Por quê? Primeiro, tem aquela parte financeira. Eu não tenho condições de ter um filho no Japão porque não vou conseguir pagar as contas, etc. E o filho vai passar fome e eu também. Só que, se levar em conta esses dados aqui, esse é um dos motivos. Porque se você quiser ter um filho, é uma loteria. Ele pode vir totalmente saudável, como ele pode vir com algum certo deficiência. E para evitar essa ideia da deficiência, é melhor não ter filho. Então já dá para você sacar por A mais B que tem certas ideias que são disseminadas aqui no Japão. E você acha que esse tipo de informação não rola por aí? Rola. E uma pessoa que, por exemplo, ela estava pensando em ter filho, ela começa a ter informação, mas a parte financeira dela não tá boa, ela já olha um negócio desse e fala, não, para lá. Tá? E se ela parar para pensar que tem alguma coisa muito de errada no Japão, que está aumentando o número de deficientes, né, tem que colocar a mão na cabeça para pensar também. Tem um lado espiritualista, esse tipo de coisa? Tem. Só que como é que fala assim? Vamos deixar o lado espiritualista de lado. Porque existe aquela ideia, aqui se faz, aqui se paga. Então se você fez merda, você vai ter que pagar de alguma forma, o famoso karma. Tá? Que o lado espiritualista usa. Só que vamos tirar isso de lado. Vamos colocar só a parte física, ciência. Se colocar só a parte física e ciência, está aumentando o número de deficientes, é sinal que tem alguma coisa errada com a alimentação. Porque tem alguma coisa que está mexendo com o DNA no corpo das pessoas, para poder gerar essa quantidade de pessoas que estão aumentando deficientes no Japão. Aí tem aquela ideia do PFAS e outras coisas que seguem por aí. Da mesma forma, pessoas que tiveram, como é que se fala, problemas com radioatividade, isso altera o DNA, com certeza. Alimentação. Por que eu falo que a ideia do PFAS está dando esse problema? Você vê que o problema do PFAS não é novo no Japão, e praticamente está pegando quase o Japão inteiro já. A NHK soltou um mapa atualizado. Sugiro que quem puder dar uma olhada nesse mapa atualizado da NHK sobre PFAS. Eu não tenho como trazer esse mapa aqui, porque eu teria que pegar o mapa lá, fazer renderização num vídeo, etc. E dependendo do vídeo que eu vou gravar, que eu vou trazer, é 2 dias de renderização. Eu tenho um canal de games, muita gente que sabe disso. Dependendo do game, do vídeo que eu vou levar lá para poder postar lá, são 6 dias renderizando. Vocês não fazem ideia do sofrimento que isso é. Então, como é que se fala? É melhor deixar quieto.
Então eu deixo quieto. Mas existe esse mapa, tá, da NHK ali, em relação ao PFAS. Tanto que saiu uma matéria tempos atrás, que uma mulher que morava numa cidade, que tinha uma concentração muito alta de PFAS, ela estava tendo abortos espontâneos seguidos. Ela não conseguia engravidar. Aí foram fazer um teste de sangue nela, ela estava, não lembro se era 200 ou 300 vezes a concentração mínima de PFAS no sangue. Então já dá para você sacar por A mais B que tem muita coisa que está acontecendo que, se a gente não tomar cuidado, isso influencia muito na vida. E você vê que está aumentando o número de deficientes no Japão. Por que eu falo também essa parte de radiação? Teve aquele problema da bomba de Hiroshima. Quem já foi lá no museu da bomba lá, já viu o horror que aquilo é. E teve aquela parte da radiação, que ficou-se muito tempo. Você vê que Fukushima também deu. Então, esse tipo de coisa vai influenciando. Querendo ou não, influencia. Por mais que a pessoa fale assim, não influencia não. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, porque influencia. Então tem uma série de fatores que está acontecendo aqui no Japão, que aconteceram, que está acontecendo, que se nós não tomarmos conta de nós mesmos, o governo não vai. E traz consequência muita. Por isso que eu trago certas coisas aqui, para as pessoas começarem a tomar um pouco de consciência. Isso é quando quer. Só que na hora que a água bate na bunda, já é tarde, como é que se fala. Mas continuando aqui. Pensa-se que o número de pessoas com deficiência intelectual esteja aumentando devido aos avanços na tecnologia médica que prolongaram a esperança média de vida. Você vê que era para matar logo o povo, né? Eu vou até ler de novo que se tornou engraçado isso. Pensa-se que o número de pessoas com deficiência intelectual esteja aumentando devido aos avanços na tecnologia médica que prolongaram a esperança média de vida. E o número de pessoas com mais de 40 anos com deficiência intelectual atingiu os 420 mil, 5 vezes mais que em 2000. Então você vê que aumentou 5 vezes mais o número de deficientes no Japão. Deu para você entender, não é nem questão da prolongada, da expectativa de vida, mas que aumentou em 420 mil, 5 vezes mais que tinha no ano 2000. É muita coisa, não é? Por isso que tem dados que eu preciso trazer para você, já para você ficar ciente do tamanho das bombas que estão acontecendo aqui e de forma silenciosa. Além disso, 64% mora com os pais. Então, se você pegar em conta 420, 64% disso, seriam 60, se o governo tivesse feito alguma assistência, alguma coisa assim, para poder ajudar esses pais, seriam 64% desses 420 mil pessoas que estariam pagando impostos, porque poderiam estar trabalhando de alguma forma, mas como tem que ficar em casa cuidando dos filhos, não tem como gerar impostos para o governo. Por isso que eu falo que tem coisas assim que é burrice, porque além de gerar impostos, geraria, como é que se fala assim, empregos para as outras pessoas. Então você vê que geraria a roda da economia num setor que ia ser muito abrangente ali. E é nichado. Por que eu falo que é nichado? Porque ele mexe com doença. Então, pessoas vão precisar daquilo. E você vê que o número cresce cada vez mais. Então, se tiver algum brasileiro visionário que tiver uma grana, ele consegue fazer isso aqui. E contratar pessoas no Brasil, trazer para vir trabalhar aqui no Japão. Não precisa pegar os descendentes daqui que estão aqui no Japão. Então ele pode pegar, servir de roxoninha, pegar as pessoas que estão no Brasil, trazer para cá para trabalhar. Como cargo. Então dá para fazer isso? Dá. Mas é aquela velha história. Isso vai depender de um brasileiro visionário que tenha grana. Ele consegue montar uma empresa aí para ele, de prestação de serviço, porque tem muito brasileiro aqui também. Em algum momento vai precisar desse serviço desses brasileiros também. Claro que se ele fizer a empresa dele voltada para o mercado japonês, não para o mercado brasileiro aqui no Japão, ele vai ganhar o triplo ou quádruplo do dinheiro. Mas isso depende da visão. Porque, por isso que eu falo, nem tudo é ruim, dependendo do ponto de vista e visão que você tiver daquela coisa. Tá? Os pais que cuidam dos seus filhos
em casa estão envelhecendo. E de acordo com os governos locais, o número crescente de pessoas que procuram um local para que seus filhos possam, né, ser internados ali, tendo consideração do futuro dos filhos. A pesquisa revelou que os governos locais não conseguem compreender um total da gama de pessoas com deficiência na lista de espera. Enquanto 32 estados e 479 municípios responderam que estavam cientes da presença ou ausência na lista de espera. Para os residentes, apenas 8 prefeituras, no caso 8 estados, com 259 municípios, haviam pessoas, né, que estavam na lista ali que eles desconheciam. A pesquisa revelou parte do número das pessoas que esperam para usar as instalações residenciais e coletivas, com mais de 30% dos governos locais disseram que não sabiam que os números das pessoas que esperavam em instalações residenciais. Então você vê que existe muita negligência também nisso aí. Além disso, quando questionada sobre os métodos utilizados para as pesquisas de pessoas na lista de espera, alguns estados receberam os relatórios diretamente das unidades sobre o número de pessoas em lista de espera, enquanto outras, né, perguntaram às cidades. Também foi constatado que havia variações na forma que o sistema funcionava. Alguns recebendo relatórios, outros criando listas de espera com base em assistências sociais que determinam a necessidade do uso ao visitar cada casa. Aí é que está o negócio. Já fizeram My Number, por que não fizeram uma lista integrada? Porque com My Number isso é possível, mas você vê que quando é convidativo eles não fazem. Dá para você ter, sacou como é que o bicho é aqui no Japão, né? É tudo conveniência. Quando questionadas questões relacionadas aos espaços de habitação para as pessoas com deficiência, um funcionário municipal disse: estamos a mudar de instalações residenciais para as pessoas com deficiência para as casas coletivas, em linha com a política nacional. Então você vê que tudo depende do Kishida. Mas estamos atualmente a fazer a transição de pessoas com deficiência, né? Como não há lugares suficientes para acomodar as pessoas com deficiências graves, o fardo só está aumentando para os governos locais e empresas privadas. Mesmo que muitas casas coletivas sejam criadas, algumas não fazem, mesmo que tendo experiência para acomodar as pessoas com deficiências graves. Comentários como: muitas pessoas não conseguem encontrar um local para morar, porque a maioria delas não consegue, né, bancar. Tá? Destacaram-se que a falta de criação de um ambiente adequado para apoiar as vidas das pessoas com deficiência intelectual grave. É aquela velha história, a pessoa tem deficiência, ela não consegue trabalhar, não tem uma renda. O pai e a mãe não geram uma renda para eles ali. O que eles vão fazer? Eles dependem da ajuda do governo. E o governo está pouco se fudendo para essas pessoas. Deu para você ver. Então você já sabe o que vai acontecer com essas pessoas no futuro. Por isso que, se você precisar de alguma assistência no futuro também, melhor já olhar seu lado agora, começar a fazer investimentos, alguma outra coisa assim, para você ter ganhos. Porque se você não tiver ganhos e depender do governo aqui no Japão, você já sabe o resultado que isso vai dar para você. Estou trazendo para você de antemão. Praticamente assim, estou lendo o seu futuro. Então, se você não quer esse futuro nhaca para você, trate de começar a mudar isso agora. De que forma? Você sabe. Ou você vai fazer investimentos, ou fazer um segundo trabalho, ou seja lá o que for. Mas procure mudar isso agora. Não espere chegar lá na frente. Além disso, quando questionada sobre as questões de opções de vida suficientes disponíveis para as pessoas com deficiência intelectual, 41,2% responderam não garantido, 10,2% responderam garantido. Então já dá para você ter uma ideia da coisa como é que tá. Então tem muita coisa aí, você vê que se 42,1% respondeu que não está garantido, não tem como saber o que vai dar para elas no futuro, porque não tem uma parte financeira, não tem nada. Então tá o Léo. Então o que o governo quiser é aquilo. Tá? Então se você não quiser isso para você, você vai ter que fazer alguma coisa para você e assumir a responsabilidade por você, para você agora. Não tem que esperar chegar no momento. Porque
Porque se esperar chegar no momento, tu tá lascado, tá? Nossa, ainda tem informação pra caramba aqui. Infelizmente não vai dar pra colocar tudo no vídeo. Olha que você vê que vai dar quase 1 hora de vídeo. Mas tem muita coisa aqui, tá? Só vou encerrar isso aqui agora. Os governos locais também estão a lutar para lidar com o problema de pessoas com deficiência que aguardam instalações em casa. Aí tem toque aqui na parte de toque, no distrito de Setagaya. Quando os assistentes sociais visitam as casas das pessoas com deficiência, verificam seus desejos de se mudarem para as instalações. De acordo com a enfermaria, em março, havia 123 pessoas esperando para se mudar, né, para a parte residencial e 151 pessoas para as coletivas. Um total de 274 pessoas estavam esperando. Então você vê que são listas que nunca tem fim. Então se você não quer esse tipo de futuro para você, não falando que você tenha deficiência, mas se você ficar, por exemplo, idoso, precisar de ir para um asilo, não vai ser muito diferente disso aqui. Tá? Porque você vê que tem asilos que estão falindo aqui no Japão. E eu trouxe isso numa outra matéria. Isso foi de acordo com a Tokyo Shoko Research, se eu não estou enganado. Porque a Teikoko ela relatou outra coisa. Então já dá para você ter uma ideia que a coisa não está legal. Então se você quer um futuro bacana para você, e não depender do governo na parte assistencialista, porque está acabando a assistencialista do governo, sugiro que comece a ver alguma coisa para você agora, para não chegar lá no ponto. Por que eu falo? Quanto antes você começar, mais segurança você vai ter, principalmente na parte de investimentos. Dependendo da forma, da quantidade de investimentos que você tiver, você pode ter um futuro muito próspero, muito bacana. Como se você não fizer investimento nenhum, você pode ter um futuro muito, desculpa o termo, se você não se preparou, um futuro muito merda, muito sofrido, muito choroso. Não adianta querer tapar o sol com a peneira nesse ponto, porque é a realidade. Por mais que a realidade doa, sofra e etc., mas é a realidade. Então alguém tem que falar dar uma forma de um paizão, maisona, para você poder acordar. Para você que já preparou tudo isso, já está engatilhado, fazendo seus investimentos, minhas palmas para você. Você está de parabéns. Porque você é muito raro na quantidade de pessoas que tem por aí. Tá? Porque basicamente, das pessoas que eu conheço assim, ninguém faz esse tipo de coisa. Só paga o boletinho ali, tá, do Shakai Hoken e acabou. Ou tem a sua reservinha ali, mas é só para aquilo. O resto é só vivendo de churrasco, shopping, depato e etc. Produto brasileiro. Mas no normal, assim, não procura fazer um investimento, fazer um pesão de meia que não é só fazer o pesão de meia, tem que ser um pesão de meia que vai te trazer dinheiro. Você fazer um pé de meia que não vai te trazer dinheiro nenhum, também, como é que fala assim, é parar no tempo. Você vai ter uma grana que essa grana uma hora vai escoar. Mas se você tiver uma grana que ela vai trabalhar para você, é muito melhor. É muito melhor você ganhar sem fazer nada do que você ter que trabalhar para ganhar. Qual que é mais inteligente? Não é? Mas é isso aí, família. Então vou terminar por aqui, porque o vídeo ficou comprido, ainda faltou um monte de informação ainda. Mas eu quero terminar isso com 1 hora, tá? Porque mais de 1 hora já fica muito mais cansativo. E é cansativo até para mim também, que fico gravando esses vídeos, tá? Mas é isso aí. Para você que assistiu o vídeo até aqui, eu acredito que você queira informação e você tá de parabéns ao meu modo de ver. Tá certo? E Maido.